Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, celebramos o 14º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos apresenta esta situação do povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, e que nós podemos constatar também em nossos dias. Esta situação de apostasia, de indiferença para com a palavra de Deus, de desprezo a Deus e a sua lei. Já no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, ele narra esta atitude de Deus, que o escolhe, que lhe envia o seu Espírito e os faz ficar de pé para poder ir ao encontro do povo de Deus, que está tão afastado, tão longe do Senhor. Mas Deus mesmo o adverte, Deus mesmo lhe diz: eu te envio aos israelitas, a esta nação de rebeldes que se afastaram de mim. Vou te enviar a estes filhos de cabeça dura e de coração de pedra, para que eles saibam que um dia, entre eles, houve um profeta. Na verdade, Deus nunca deixou o seu povo sem profetas. Deus nunca deixou o seu povo sem o recebimento do anúncio da sua palavra. Deus nunca desistiu do seu povo. Deus sempre, em todos os tempos, seja de fervor, seja nos tempos de apostasia, Deus nunca deixou de anunciar a palavra de salvação ao seu povo. Mas, infelizmente, houveram períodos grandes na história do povo de Deus em que eles desprezaram, eles se afastaram, eles então se aproximaram dos falsos deuses, foram para as idolatrias dos seus vizinhos e desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram o culto e adoração ao verdadeiro Deus. É isto que está retratado ali na primeira leitura. Coisa semelhante nós vamos ver no Evangelho. Quando Jesus, após ter iniciado a sua vida apostólica, retorna à sua cidade natal, Nazaré, sua cidade, melhor falando, a cidade onde ele havia se criado. A cidade natal é Belém. A cidade onde ele havia se criado, entretanto, era Nazaré, onde ele cresceu. E aquelas pessoas o viram como criança, como jovem, enfim, e naquele período não havia nada de extraordinário. Ele era apenas visto como um rapaz exemplar, virtuoso. Mas quando ele começou a pregar, quando ele começou a realizar tantos prodígios e tantos milagres, como que deixando manifestar-se a sua divindade, deixando manifestar o seu ser divino, então aquele povo ouvia falar desse Jesus de Nazaré, ouvia falar daquele grande profeta que havia surgido no meio deles, que curava cegos de nascença, que ressuscitava mortos, que, enfim, expulsava demônios, que pregava com autoridade a palavra de Deus. Ouviam falar, mas ainda não haviam escutado diretamente, não haviam testemunhado os milagres que ele tinha realizado. E quando Jesus volta e começa a ensinar naquela sinagoga, onde se congregavam, se reuniam os judeus para ouvirem a palavra do Senhor, Jesus começa a ensinar, eles se admiram, diz a palavra, o evangelho narrado por São Marcos, no capítulo 6, que aquelas pessoas que o viram crescer se admiram da sabedoria, se admiram de ouvir falar daqueles milagres estupendos que haviam sido operados por suas mãos. E diz aqui que eles se escandalizaram com Cristo, mas no sentido negativo da palavra, ficaram escandalizados, incrédulos, como que não aceitando que alguém tão comum, saído do meio deles, pudesse ter uma sabedoria e um poder que eles não tinham. E assim, eles não acolheram a palavra de Deus. Por isso, vai dizer aqui, que Jesus pôde realizar entre eles apenas algumas curas e não fez nenhum milagre. Lembrando que existe uma diferença entre cura e milagre. O milagre é uma ação extraordinária, uma intervenção de Deus, que não é explicável pela ciência. Enquanto uma cura é algo que pode ser natural, é algo que pode ser explicado e promovido pela ciência, pela medicina e assim por diante. Depois, Jesus também, vai dizer o Santo Evangelho, também se admira. E aqui vemos também a humanidade daquele que é
plenamente Deus. Ele se admira, embora sendo Deus e conhecedor de todas as coisas e de todos os corações, diz que ele se admira da falta de fé daquelas pessoas. A falta de fé, razão pela qual nosso Senhor não quis operar entre eles, então, milagres. E quando a gente olha, então, a situação de hoje, com o que nós nos parecemos? As duas situações do Antigo Testamento, também do Novo, narram esta falta de fé. No caso da primeira leitura, apostasia de toda uma nação. No caso da segunda, do Santo Evangelho, melhor falando, a apostasia, a incredulidade, a dureza de coração daquela comunidade que ouvia a pregação de alguém que saiu do meio deles. E Jesus diz aquela famosa frase: um profeta não é bem-vindo na sua própria pátria. Meus amados irmãos, quando olhamos a nossa sociedade, quando olhamos a situação dos cristãos, dos católicos de hoje, daqueles que se dizem ao menos católicos, e inclusive daqueles que estão dentro das nossas igrejas, das nossas pastorais, nos movimentos, etc., daqueles que vão à missa aos domingos, pelo menos, quando vemos a mentalidade, a vivência do nosso povo, nós não podemos ter uma conclusão diferente. Pelo contrário, a apostasia acentuou-se e muito. Apostasia significa perda da verdadeira fé. As pessoas, aqueles que se dizem crentes, aqueles que se dizem devotos, pessoas que creem, que têm fé, a grande parte deles não tem uma fé católica verdadeira. E aqui não se trata de fazer juízo de ninguém, se trata de constatar a realidade, simplesmente isto. A grande parte das pessoas não crê naquilo que Jesus Cristo ensinou, naquilo que a igreja transmite. Não crê, simplesmente não crê. E porque não crê, não vive. E alguns não creem porque realmente nunca lhes foi apresentado a fé católica da maneira como ela é. E aqui entra a culpa dos sacerdotes, dos bispos, a apostasia do próprio clero, ou então a covardia daqueles que não têm caridade, não têm amor suficiente para apresentar ao seu povo a verdade que desagrada a nossa carne, que desagrada os nossos sentidos, os ouvidos modernos que não suportam escutar a palavra obediência, penitência, mortificação, renúncia de si mesmo, mas que é necessário que se diga. Desagradam estes ouvidos e esses corações modernos, mas que no fundo é a única forma de salvá-los. E é preciso que os profetas dos nossos tempos, aqueles que Deus levanta, aqueles que Deus põe de pé para anunciar a sua palavra, tenham esta fé, tenham esta caridade, este amor que os leve não a preocupar-se com a ideia que o povo, ou que os superiores, ou quem quer que seja, fará deles, mas a preocupar-se com este rebanho de Deus que tem perecido, que tem se perdido por falta de conhecimento, como diz o profeta Oséias 4:6. Se perde por falta de conhecimento, porque não sabem a verdade, acabam se bandeando para as falsas doutrinas, acabam sendo então conduzidos por falsos profetas, acabam então perdendo a fé, facilmente sendo arrebatados da igreja de Deus, do rebanho de Deus, para então seguirem falsas doutrinas e falsos pregadores. E por que isso acontece? Como nós constatamos a apostasia nos tempos de hoje? É muito simples. Basta ver aquilo que a igreja ensina, basta ver aquilo que Deus ensina e basta ver o que as pessoas vivem. Aí se constata a apostasia. Por exemplo, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos fala que nós devemos santificar o dia do Senhor. A igreja nos diz, então, o mandamento de Deus, guardar o domingo. Quantos católicos vão à missa todos os domingos? Segundo o IBGE, enfim, apenas entre 60% e 65% do povo brasileiro, que são 210 milhões de habitantes, então se dizem católicos. Então, ali, cerca de uns 130 milhões se dizem católicos. Mas desses que se dizem católicos, diz lá a mesma estatística, apenas 5% vai à missa dominical. 5%, quer dizer, nós temos aí pouco mais de 7 milhões de pessoas apenas, 5% de cada 100 católicos, apenas 5 vai à missa. Isso significa o quê? Apostasia. Deus nos deu um mandamento, não foi um conselho, não foi uma sugestão, mas mandamento, está mandando. Cabe a nós que dizemos que acreditamos nele, simplesmente acolher e colocar em prática, porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos da sua palavra, nós precisamos da sua graça, mas a grande parte das pessoas, elas se dispensam a si mesmas da obediência à lei dada pelo próprio Deus. Não respeitam a Deus. O que é isto? Alguém que não
põe em prática o que Deus mandou, demonstra a sua falta de fé, ou a sua falta de respeito, ou simplesmente o seu desprezo a Deus e a sua palavra. É o que nós estamos vendo hoje. Estamos falando de um mandamento. Quando se fala dos outros também, quando fala, por exemplo, a respeito do matrimônio estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo como sacramento, enfim, a necessidade de se unir perante Deus, pedir a bênção de Deus para poder se constituir uma família até que a morte o separe. Assim é a promessa que o homem deve fazer para a mulher deve fazer para o homem, e receber dentro desta união estável, chamada matrimônio, os frutos do amor que são os filhos, e educá-los na fé. Quantos fazem isto? Nós temos uma multidão, dentre esses mesmos que até frequentam a igreja, desses 5%, a multidão de pessoas amancebadas, que vivem juntas sem casar, é muito grande. Um grande número dessas pessoas, e mais ainda, daqueles que se casam na igreja, daqueles que estão unidos aí como famílias, quantos destes que não aceitam a doutrina, que não aceitam a palavra de Deus, que diz crescei e multiplicai, que diz deixai vir a mim os pequeninos, não aceitam os filhos, evitam por métodos contraceptivos, pílula anticoncepcional, DIU, que é abortivo, também camisinhas, ou enfim, coitos interrompidos, tudo isto, pessoas casadas na igreja e querem justificar a sua apostasia, querem justificar a sua falta de fé com base em argumentos mundanos. Ah, porque a vida está difícil por causa disso, por causa daquilo, é porque a gente quer ter uma casa melhor, queremos ter um carro novo, queremos dar uma vida melhor aos filhos que tivermos. E isto quer dizer apostasia. A maior parte destas pessoas, os avós deles, talvez até os pais, os avós deles tiveram 5, 10, 15 filhos e foram educados ali da melhor maneira possível. Com princípios, mesmo com esses avós mesmo sendo analfabetos, não tendo muito conhecimento da religião, eles das coisas, das ciências, melhor falando, e conhecendo apenas o básico da religião, educaram seus filhos em princípios cristãos, e nenhum deles morreu de fome. Entretanto, as pessoas hoje, em tempos em que essas circunstâncias são mais fáceis, porque naquele tempo não havia os hospitais, não havia as estradas, não havia os recursos que há hoje. Entretanto, havia algo. Essas pessoas, esses nossos avós, a maior parte deles, pelo menos, tinham um ingrediente, um elemento que hoje falta ao povo, que é a fé. E o amor também. Uma mulher, para poder educar 5, 10, 15 filhos, ela tem que ter muito amor, muita generosidade. Como é emocionante ver pessoas, mulheres que têm essa generosidade, que têm amor suficiente para dar a vida àqueles filhos que Deus quer e educá-los em meio às dificuldades, às provações, e que, entretanto, dá o seu melhor e que os conduz à maturidade. Como é bonito ver isso, infelizmente em nossos dias, como é raro também. E por que isto acontece? Por causa da apostasia, perda da fé. Quantas pessoas, não é, deixando a adoração do verdadeiro Deus, como fizeram aqueles do Antigo Testamento, não é, vão agora aos falsos deuses e às falsas doutrinas. Quantas pessoas deixando o ensinamento da igreja, deixando de crer naquilo que a igreja ensina, e deixando de balizar, de orientar a sua vida pela fé, tal como a igreja ensina, vão então seguir ideologias falsas, como comunismo, como socialismo, ideologia de gênero e assim por diante. Pessoas que vão relativizando, pensando que tanto faz crer nisto ou crer naquilo, o importante é ter fé. Isto é mentira. Fé também os demônios têm. Também têm, diz a palavra de Deus, e até tremem. Então não basta ter fé em algum Deus, tem que ser a fé no verdadeiro Deus, aquele Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A fé que é transmitida pela igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme dizia o evangelho do domingo passado, na festa de São Pedro e São Paulo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quantas pessoas dentro da igreja católica, deixando-se levar pelo relativismo, achando que qualquer religião salva, que igreja não salva. Igreja salva, a igreja de Cristo salva, porque a igreja é Cristo continuado na história. Cristo é a cabeça, nós somos parte do seu corpo místico. Aqueles que estão na graça estão enxertados em Cristo e com ele caminham e por eles são santificados. É preciso dizer a verdade. A igreja, sim, ela transmitindo a verdade, a doutrina, e transmitindo a graça, a comunhão com Deus através dos sacramentos, é que nos conduz à vida eterna. E é preciso ensinar as pessoas a necessidade, portanto, de se viver na verdade. É preciso que se levantem profetas nos dias de hoje. É preciso que o Espírito Santo, como diz na primeira leitura, levante profetas. E é preciso suplicar esta graça ao Senhor. E que aqueles que são levantados, especialmente aqueles que em nome da igreja pregam, os bispos, os sacerdotes, aqueles que são enviados em missão, os missionários, os catequistas,
eles honrem a missão dada por Deus. Honrem a missão dada por Deus. Que eles tenham fé, que acreditem naquilo que diz o Santo Evangelho, naquilo que ensina a Santa Igreja, e que eles transmitam com fidelidade. Com fidelidade. Que eles tenham amor, caridade suficientes para dizer ao povo a verdade, nestes tempos em que quase ninguém mais tem coragem de dizê-la. Nesse tempo em que as pessoas, grande parte dos pregadores, querem agradar a carne dos homens, querem receber aplausos. Não se deve buscar aplausos, um profeta não deve buscar a aprovação dos homens. O que dizia São Paulo na carta que ele escrevia aos Gálatas, no capítulo 1? Ele dizia, se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. A nossa missão, portanto, é salvar as pessoas, é amá-las a tal ponto para apresentar a elas aquilo que não está bem, aquilo que está errado, e chamá-las a esta conversão, a conversão a Cristo, a conversão à verdade, a fim de que elas, absorvendo, acolhendo a verdade, colocando em prática, possam se salvar. É preciso, portanto, que o nosso povo reze para que aqueles que foram constituídos profetas, sacerdotes, tenham coragem de sê-lo, para que eles tenham amor suficiente de não preocupar-se com a imagem que as pessoas irão fazer dele, com não preocupar-se com o seu próprio bem-estar, deixando de pregar a verdade para não terem problemas, para não terem então conflitos, para não se envolverem, entre aspas, em polêmicas. Nós devemos pregar a verdade. Se isso vai suscitar polêmica ou não, isso não é problema nosso. Nós devemos dizer aquilo que tem que ser dito, a fim de que as pessoas elas não pereçam, que elas não se percam, que elas não se condenam por falta de conhecer. Quantas pessoas que entraram na maçonaria, por exemplo, porque ninguém fala isso nas nossas igrejas, ninguém diz que isso é incompatível com a fé cristã. Quantas pessoas que votaram em partidos comunistas, partidos socialistas como PT, PCdoB, PSOL e outros tantos que tem aí, por falta de advertência. E não se trata aqui de colocar política na igreja, não é isso. Se trata de ensinar a doutrina conforme o Papa Pio XI dizia, ninguém pode ser católico e comunista, ninguém pode ser católico e socialista, se trata de dizer a verdade, porque então, dentro das nossas igrejas, a falta de respeito vai se ampliando, porque falta quem tem coragem de dizer aquilo que é o óbvio, aquilo que é o respeito, aquilo que é a reverência, aquilo que é a sacralidade daquele lugar, a fim de que as pessoas se portem de maneira condizente na casa de Deus. Então, falta pessoas aí comungarem, falta não, infelizmente, há tantas pessoas que vão comungarem de maneira totalmente descomposta, mulheres mal vestidas, seminuas, mini saias, blusinhas de alça pendurada, roupas sensuais, coladas, apertadas, provocativas. Quantas pessoas que vão à comunhão, pessoas que estão vivendo juntas, não são casadas, pessoas que frequentam espiritismos, falsas doutrinas, pessoas que votam em partidos comunistas, socialistas, pessoas que são a favor de ideologia de gênero e vão à fila da comunhão. Por quê? Porque falta advertência daqueles que são responsáveis pela formação do povo. Por isso é preciso rezar, para que Deus possa então levantar esses profetas em nossos dias. E esses que estão anunciando a verdade são tão poucos, mas precisam das orações do povo, precisam do apoio do povo, precisam então de somar-se com estes, a fim de que a palavra de Deus chegue a todos. A palavra de Deus possa alcançar todos os corações. E é importante que se tenha uma coisa em mente. Os profetas, eles não são pessoas perfeitas. Nós que pregamos o Evangelho, nós também somos pessoas enfermas. Nós também somos carregados de tantas deficiências, de tantas fragilidades. Como diz São Paulo, né? Então, ele tinha um espinho na carne, as tentações, as dificuldades, para que ele não se esquecesse de que ele é humano, de que ele também precisa da graça de Deus. E ele pediu a Deus que afastasse, mas Deus não afastou a tentação, não afastou a fraqueza. Entretanto, Deus lhe deu força para vencer a tentação, vencer a fraqueza. Deus apenas disse a ele, basta-te a minha graça. O que nós precisamos é simplesmente sermos fiéis a Cristo. Mas se vocês verem ali quedas, verem dificuldades e fraquezas, não julguem, mas rezem pelos seus para que eles possam levantar-se, para que eles possam manter-se na verdade. O bom sacerdote, o bom profeta é aquele que anuncia a verdade do jeito que ela é, sem falsificação, sem adulteramento, que ensina a doutrina da Santa Igreja, tal como Deus mandou que fosse anunciada, e que se esforça de conduzir o povo à compreensão dessa doutrina e à vivência da mesma. É aquele que denuncia o pecado, é aquele que proporciona a graça, ali disposto a atender confissões, a celebrar as santas missas, a instruir o seu povo, enfim, na verdade que salva e que liberta. Meus amados irmãos, supliquemos a Deus a graça de muitos e santos sacerdotes, de santos profetas, pregadores em nosso tempo, a fim de que o nosso povo que está com o coração endurecido possa ser quebrantado pela graça do Espírito Santo e dessa forma retornar
a esta via de santidade. Há muita gente se perdendo, há tanta gente indo para o inferno, porque estão vivendo em situação habitual de pecado mortal. O pecado mortal nos separa de Deus, como diz a carta que São João escreve na primeira carta, capítulo 3, versículo 8. O pecado mortal nos faz ser propriedade de Satanás. Para que as pessoas possam despertar disso, é preciso que se fale do pecado, é preciso que se mostre o que é incompatível com a vida cristã. E para que isso aconteça, é preciso que haja sacerdotes, profetas, enfim, que tenham a coragem e amor de dizer ao povo o que agrada e o que não agrada a Deus, e convidá-los todos a viverem nesta alegria da comunhão com Cristo, a fim de que se salvem e assim possam obter aquilo que o nosso coração tanto deseja, a paz e a felicidade eterna. Que a Santíssima Virgem, nossa Mãe do Céu, possa fortalecer aqueles que estão na pregação, aqueles que estão tendo a coragem de dizer a verdade, possa resgatar aqueles que caíram, possa então trazer ao convívio do coração do seu filho aqueles outros tantos que precisam abastecer-se nessa fonte indizível de amor e de verdade, a fim de que, desta forma, tenham o que transmitir aos outros. Que a Santíssima Virgem nos dê essa grande graça, nos alcance essa grande graça por sua materna intercessão, e que as ovelhas de Deus tenham seus corações abertos para acolher a verdade de Deus e assim retornarem à comunhão com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.